Fala galera, beleza? Esse vai ser o primeiro vídeo, o basicão. Ele vai ser quase uma aula de história, basicamente. Porque para a gente entender Bitcoin, criptomoedas, a câmera tá meio embaçada, eu prometo que no futuro eu melhoro, microfone também, mas por enquanto vamos no celularzinho. Mas o que vale é o conteúdo e a instrução, certo, gente? Vamos lá. Como eu já comentei, é necessário para você entender realmente como o ecossistema das criptomoedas e o porquê delas foram inventadas e como elas funcionam, a gente precisa de uma aulazinha de história meio básica. Gostaria de começar com uma pergunta para você, não precisa responder. Eu tô gripado, gente, então eu vou dar umas tossidinhas aí de vez em quando, mas eu gosto de gravar assim, eu não vou pausar nem nada. A pergunta que eu quero te fazer é: o que que é dinheiro para você? O que que é dinheiro para você? Você provavelmente vai me falar: ah, dinheiro é a nota que eu tenho no meu bolso ou aquele saldo que eu tenho no banco, certo? É isso que você diria, ou o que está na minha carteira, ou o que o meu corretor diz que eu tenho. Então, isso aí para você é dinheiro. Só que nem sempre foi assim. A gente tem que entender que para compreender realmente todo esse sistema, a gente tem que voltar a milhares de anos atrás. Muitos milhares de anos atrás. Na época onde não existia dinheiro físico, papel, notas, existia uma coisa que se chama escambo. O que é o escambo, gente? No começo da civilização, assim, não existia dinheiro. As pessoas, elas trocavam as coisas uma com as outras. Então, por exemplo, se eu crio cabras e você cria galinhas ou leite ou ovos, eu chego em você: olha, João, eu tenho uma cabra e eu quero 10 galinhas de volta. Funciona, né? Obviamente, assim, pela lógica funciona. É, Eu tenho uma coisa e ele tem também. Mas e se eu quisesse só 5 galinhas? Eu não poderia cortar a cabra no meio, entende? Ou se eu quisesse, eu tenho uma cabra, mas eu quero só um saco de trigo. Então, não daria certo. Então, esse foi um dos primeiros problemas do escambo. Após isso, a gente começou a criar coisas que valiam, não que elas valiam, mas que nós entrávamos em um consenso que elas valiam. Ou seja, eu entrei em um consenso com você e outras pessoas que esse pedacinho de ouro aqui vale exatamente um saco de trigo. Um pedaço de ouro desse tamanho aqui vale 2, esse aqui vale 3, esse aqui vale 4, esse aqui vale 5. Então, esse foi um dos primeiros tipos de, como podemos dizer, moedas que foram criadas, certo? Aí o surgimento do dinheiro. O dinheiro em si, como eu já comecei a falar, ele surgiu com essas coisas que as pessoas concordavam que valiam alguma coisa em troca. Então, não é que isso tem um valor, ele tem um valor agregado. Eu e outras pessoas concordamos que esse pedaço de ouro aqui, ele vale aquilo ali. Então, se eu receber esse ouro, vale a pena para mim dar o trigo para essa pessoa, certo? Conforme o tempo foi passando, as pessoas, ao invés de elas usarem pepitas de ouro e tudo mais, foram criadas forjas, né? As forjas foram inventadas e o ouro ele era forjado em pequenas moedinhas. Então, padronizaram, né? Foi feito um padrão. Então, na moeda lá estava escrito, vamos dizer, R$ 1 em ouro. Obviamente que esse é um exemplo muito simples para entender, né? Lá na moeda está forjado e tem o número 1 lá. Isso significa que ela vale R$ 1 em ouro. Então, esse R$ 1 em ouro, digamos que compre um saco de trigo. 10 moedas de R$ 1 de ouro comprariam 10 sacos de trigo. Após muito tempo passado, surgiram os bancos, que nos bancos você levava lá 100 moedas de R$ 1 de ouro. E esse banco te dava uma nota, como se fosse uma nota provisória, que estava escrito lá 100 moedas de ouro, ou apenas 100. O que que isso significa? Que você deu para o banco 100 moedas de ouro e o banco te deu de volta um comprovante que você deu para o banco. Então, se você poderia dar isso para outra pessoa e ela ia lá e retirava
as 100 moedas, ou você mesmo ia lá e retirava. O banco ficou como uma instituição de centro, de meio, né? Ela seria um meio. Ao invés no escambo eu fazia direto com uma pessoa com a outra, o banco ele virou um intermediário, certo? Hoje em dia, o dinheiro é chamado de fiat. Em inglês, né? No português seria moeda fiduciária ou moeda fiat, para quem quiser dar uma misturada no inglês com o português. A moeda fiat, ela significa que o dinheiro, ele tem, como é que a gente pode dizer? Ele tem valor porque o banco em si diz que tem valor, mas não só o banco. Eu, você, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu vizinho, o seu chefe, o seu encarregado, o seu gerente, não importa quem for, todos eles concordam que essa nota fiat, ela tem um valor. Então, eu não preciso mais de ouro, eu só preciso da nota. Então, se eu levo 100 reais lá no mercado, eu posso fazer 100 reais em compra de coisas que, como eu disse no começo, trigo, eu posso comprar bolacha, eu posso comprar pão, eu posso comprar salsicha, até chegar nos 100 reais. Então, ficou bem simples de entender que essa moeda ou essa nota de 100 reais, ela não vale 100 reais porque aquele papel em si vale 100 reais, custou 100 reais para imprimir aquela nota. Não, ela vale 100 reais porque nós em si, nós chegamos no consenso que essa moeda, essa nota, confiamos que essa nota vale 100 reais. Então, se eu tenho um produto que vale 100 reais e você tem a nota e nós queremos fazer uma troca, você me entrega a nota de 100 reais e eu te entrego o produto, certo? Esse aí é o conceito mais básico, do jeito mais simples que eu consigo colocar de moeda fiat. Agora nós partimos para o problema da inflação. O que é o problema da inflação? É um dos piores problemas que atingem o mundo hoje em dia, que é a inflação. O governo em si e o Banco Central, que é onde o dinheiro é impresso, os governos mandam os bancos centrais imprimirem mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Isso é lógico. Se eu for colocando cada vez mais água dentro de um copo, chega uma hora que ele vai transbordar. Então, quanto mais dinheiro eu fabrico, menor é o valor dele, porque tem mais dinheiro em circulação. Então, um exemplo que nós podemos usar é o exemplo dos nossos pais, nossos avós. Com 100 reais antigamente, você ia no mercado e você fazia festa, você comprava muita coisa. Hoje, com 100 reais no mercado, você mal e mal compra coisas para uma semana. Então, o dinheiro, ele, conforme a inflação vai subindo, ele vai valendo menos. Esse é um dos grandes problemas das moedas fiat, a inflação. Após o surgimento da internet, foram vários pesquisadores, várias pessoas extremamente inteligentes, muito mais inteligentes do que a gente, elas tentaram criar dinheiro digital. O que seria o dinheiro digital? O dinheiro digital seria uma coisa que está em um computador que seria enviada para o outro, totalmente digital, sem nenhuma coisa física, zeros e uns enviados na velocidade da luz pela internet, via rádio ou via fibra ótica. Muitos tentaram, vários falharam. Aproximadamente de 2008 para 2010 foi criado o Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Ele pode ter sido uma pessoa ou várias pessoas, mas eles resolveram um problema que as outras pessoas antigamente não conseguiram resolver, que era o problema do gasto duplo. O que seria o problema do gasto duplo? Se eu tenho uma foto no meu computador, eu posso simplesmente copiar ela e passá-la para um pendrive e colocá-la em outro computador. Então, levando nesse mesmo conceito, o que impediria de eu ter 1000 moedas digitais em um computador, eu copio elas e passo para outro computador. Então, eu teria um gasto duplo. Eu teria 1000 moedas em um lugar e 1000 moedas em outro, certo? Então, o Bitcoin em si, o papel white paper, o papel branco, tradução para o português, que foi lançado pelo Satoshi Nakamoto, ele inventou uma maneira de impedir o gasto duplo. Então, agora que a gente já cobriu o iniciozinho e o primeiro problema, que seria o gasto duplo, que foi resolvido pelo Satoshi Nakamoto, pessoa, grupo, não importa, nunca vamos saber, na verdade, talvez estejam até mortos, nunca saberemos. Talvez algum dia, né? Mas então a solução para o gasto duplo e a primeira moeda digital funcional se chamou o Bitcoin. Ele é o pai das criptomoedas.
Mas como o Bitcoin preveniu o gasto duplo? Como o Bitcoin envia de um lugar para o outro? Como esse dinheiro digital ele funciona de uma maneira que não precise de um intermediário? Nesse vamos deixar para o próximo vídeo, que eu pretendo fazer uma série de vídeos assim bem simples, explicativos, sem detalhes técnicos, só mais no finalzinho que eu vou começar a dar uns detalhes mais técnicos, que o meu objetivo aqui, como eu já disse, é o seu Zé da padaria entender como o Bitcoin funciona e ele saber exatamente explicar para uma outra pessoa sem que ele precise fazer um curso de horas e horas e horas, e entender programação, entender etc. Entender todas essas coisas que no jargão pessoal é nerdolagem, sem ele precisar, entender esse entendimento, porque para mim, conhecimento deve ser público. Nada deve ser privado, o conhecimento deve ser público. Então, como impedir as cópias, como saber quem possui cada moeda, como garantir a segurança de tudo isso, vamos deixar para o próximo vídeo, tá, gente? E se você chegou a assistir até esse finalzinho assim, eu peço desculpas pela qualidade da câmera, do microfone, eu vou melhorar no futuro, mas estou no comecinho. Se você puder se inscrever e deixar um like, isso me ajuda muito, porque eu estou no objetivo de chegar em 50 inscritos para começar a fazer lives e responder as perguntas do pessoal e fazer live programando também. Então, muito obrigado, gente, e sempre com o chapeuzinho de alumínio.